Nós queremos nesta manhã dar um bom dia a todos os nossos ouvintes da Palavra de Deus, amém? Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui hoje, nesta manhã, gravando este vídeo, amém? Para propagar a Palavra de Deus, amém? Propagar a Palavra do Senhor, nosso Deus, e convidar você e a sua família para estar conosco nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, amém? Espalhada aí pelo mundo todo, Assembleia de Deus, amém? Nós estamos felizes aqui, nós queremos agradecer a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, amém? Mais um dia de vida que nós estamos aqui para glorificar o nome desse Deus maravilhoso, o Deus Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos, amém? E ontem eu estava vendo já, graças a Deus, eu já tenho o meu portal do aluno lá, já tenho o meu rádio, já tenho o meu... Tá tudo ok já, né? A minha senha, já entrei, já vi meu perfil, entrei no perfil do aluno lá no portal da Anguera, né? Anguera Educacional. E nome tão difícil, né? Tão complicado, Anguera. Então, Anguera, com vocês, os diretores, já vi os vídeos, já entrei na página de vocês. A página de vocês que tem aí o perfil do aluno de vocês. E já vi os vídeos dos alunos empolgados, falando, né, entusiasmados, né, natural isso, né, natural, né, faz parte do ser humano, todo mundo empolgado para se capacitar, para trabalhar, e o caminho é esse, né. Nós sabemos que nós trabalhamos, tem as leis aqui no mundo, tem as leis, tem a legislação, tem as autoridades competentes, não é verdade? Nós pagamos um serviço, né? E nós queremos aí que realmente seja tudo legalizado. Legalizado, tá bom? Como qualquer empresa. Quando a gente vai procurar um emprego, um trabalho, né, numa empresa, os alunos todos que estão trabalhando, eles querem, né, ter uma carteira assinada pelos donos da empresa, tudinho, né? Querem ter todos aí os benefícios, os 10%, por isso que a gente investe em curso, por isso que a gente investe na capacitação, justamente para a gente aí crescer mais. Então, com vocês aí, a diretoria, vocês me deram um contrato, tá? Só isso, um valor, não corresponde com o valor que está no portal, tá? Não corresponde. E também vocês não assinaram o contrato, não veio assinado. Só quem assinou foi eu o contrato, tá? Aí já vou ter que procurar um advogado aqui da cidade para analisar isso aí. Isso aí é errado. É errado, não, uma pessoa leiga disse que não eram. Os valores também não correspondem, tá, direção? Não corresponde. Eu vou pagar R$ 150 e no contrato está 429. E vocês não assinaram o contrato, não tem a assinatura aí dos responsáveis da instituição, então o contrato não tem valor nenhum, tá? Então o aluno tem que exigir isso aí de vocês, tá? Até porque se houver algum problema no decorrer desse caminho, que a gente não queira, né? Mas tem toda aí uma burocracia, tem todo aí o governo, tá todo aí os impostos, tudo, a gente não quer sair perdendo, nem vocês nem a gente. É uma empresa, né, que visa o lucro, né, e a gente também está visando o lucro, tá bom? Pequeno, mas a gente visa o lucro, tá bom? É pequeno, mas a gente... Então, por favor, eu quero que vocês mandem um contrato para mim, vocês assinam um contrato com aqueles valores de 150 que eu vou pagar durante os 4 anos, tá? Dentro da lei. Dentro da lei. Tá bom? Dentro da lei. Mas tá tudo bem. Fora isso, vocês têm essa responsabilidade com o aluno. Comigo vocês não assinaram. Eu tô com o contrato de vocês aqui, não tem nada assinado. Nem a declaração do Bolsa Incentivo, a Anhanguera Educacional não assinou nada, né? O aluno também eu não assinei nada, então não tem...
Então falta a assinatura desse contrato, ele só tem valor se tiver a assinatura de vocês, tá? A assinatura de vocês e o carimbo aí de vocês, da instituição. E vocês esqueceram de fazer isso, tá? Vocês esqueceram. Os valores que eu vou pagar pelo boleto, pelo bolso incentivo, de R$ 150, tá bom? R$ 150, não esse valor de 429, que eu não vou pagar esse valor porque eu não tenho condições de pagar esse valor, tá bom? Eu não tenho, eu peço aí que vocês, a direção, vocês estão aí no... Já vi que todo mundo se vê no Face, toda aquela garotada, mas a gente tem que ter aí, tem que trabalhar diante da lei. Exigir aí os nossos direitos, né? Qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que exigir aí tudo direitinho, tudo assinado, tudo carimbado, né? Pelos responsáveis da empresa. Eu não vou trabalhar numa empresa, vou prestar um serviço para uma empresa, eu não vou assinar, eu não vou, se eu sou uma pessoa jurídica, se eu sou a empregadora, eu tenho que assinar, aquele funcionário é meu, né? Eu vou pagar todos o salário dele, tudo que o governo manda, né? INSS, tudo direito da lei. O empregado doméstico, eu tenho que assinar a carteira dele, eu tenho que, enfim, prestar conta com a lei. Então, é isso que a gente observa em vocês, tá bom? No contrato que vocês me deram, no dia 4/2, vocês não assinaram nada. E os valores também não correspondem ao valor real do que eu vou pagar, tá bom? Mudando de assunto, preparar os alunos para o mercado de trabalho, mas nós queremos que o pessoal, as organizações do mundo todo, contrate seus funcionários para trabalhar, mas que pague todos os direitos do funcionário perante a lei, né? Todos os funcionários, todos os direitos, né? Perante a lei, para que ele não ponha na justiça, não vá abrir um processo, etc, porque tudo isso é desgaste, um desgaste desnecessário. A gente não quer isso. Não quer isso. Pra quê? Né? Uma coisa tão simples. A gente não quer. A gente vê muito aí gente falando mal da internet, muita gente falando mal da internet. A gente vê nos jornais, né, pessoas que abrem empresas, mandam boleto para casa das pessoas, cobrando uma taxa. A gente vê as reportagens que a gente fica isso, meu Deus, aonde esse mundo vai parar? Pessoas brincando com o sentimento das pessoas, mandam até boleto de pessoas que morreram para pagar uma taxa. A gente está cansado de ver aí. Vai numa internet, vá num portal desse, num site desse, faz um cadastro, quando a pessoa vai investigar, manda um jornalista, manda um policial ver lá onde a pessoa não existe empresa, a empresa é fantasma. Então tudo isso é brincadeira, né? Brincando aí com a sociedade, brincando aí com a população, brincando aí. Então nós pedimos aos políticos, às pessoas responsáveis, né? As pessoas responsáveis que nos ajudem aí pelos direitos do menos favorecidos, pessoas carentes, né? Que estão aí querendo estudar, que estão aí querendo trabalhar, e estão querendo aí estar tudo legalizado diante da lei. Diante da lei. Tá bom? Diante da lei. Diante da lei, tudo assinado, né? O advogado, ele só trabalha com provas autênticas, tem que estar tudo assinado, testemunhas, né? Para comprovar. Então, tudo é... Ninguém vai... O juiz vai querer uma coisa que é autêntica, não é verdade? Então, por favor, vocês falharam aí, eu vejo essa falha, eu vou procurar um advogado para analisar esse contrato aí, tá bom? Um advogado para analisar a defensoria pública, tá? Para analisar, porque eu não estou brincando, eu estou investindo na minha educação, tá? Eu estou investindo na minha educação. Eu quero aqui que o povo, os políticos, as autoridades levem a internet a sério, né? Faça aí uma investigação na internet, tire esse bando de gente que prega aí pornografia na internet, né? E, enfim, vamos usar essa ferramenta para o bem, né? Usar essa ferramenta para o bem.
para a educação, para a formação das pessoas, pessoas sérias, pessoas que trabalham sério no mercado, né? Médicos sérios, advogados sérios, juízes sérios, né? Que amam a justiça, amam o direito, né? Professores sérios que amam educar, ensinar, né? Enfim, delegados sérios, uma sociedade séria, uma sociedade que cumpre os seus deveres, né? Cumpre os seus deveres e seus direitos perante a lei. Que isso é Deus, isso aí Deus se agrada disso, tá aí, né? Tudo direitinho, tudo assinado, tudo direitinho, tá bom? E assim a gente vai ser abençoado por Deus. Assim a gente é abençoado por Deus. Quando a gente anda, é um bom cidadão. Quando a gente é um bom cidadão, a gente paga as nossas contas, tudo direitinho. E a empresa do lado de lá também, né? Tanto para patrão como para funcionário, o patrão tem um dever de cobrar do funcionário que ele faça o serviço bem feito, né? Faça o serviço bem feito. Não é verdade? Se ele não fizer, ele é demitido. O patrão exige isso do funcionário. Eficiência, responsabilidade, não brincadeira, não ficar conversando, não ficar jogando conversa fora, enfim, mas, né, zelar pelo seu setor de trabalho, zelar pelo seu ambiente de trabalho, deixar tudo limpinho, né, sua casa de trabalho. Ser responsável, tudinho, organizado, né, tudo assinado, tudo direitinho, tá bom? Não enganando ninguém, não enganando ninguém, não dando a perna em ninguém, sendo honesto com o governo, sendo honesto aí com as autoridades, consigo mesmo, né? Assim o Brasil, o mundo cresce, a gente vê prosperidade quando a gente é honesto, quando a gente é íntegro, né? Quando a gente é uma pessoa honesta diante de si mesmo e diante de Deus, não é lesado. Não é lesado, porque a pior coisa que a gente vê aí é as pessoas lesando as outras, né? Lesando, né? Então isso tem que mudar, tá? Tem que respeitar o cidadão, tem que respeitar o próximo, tem que saber que ele tem direito, ele tem deveres, tem uma justiça aí, né? Que está do lado do direito, da justiça, do direito, da igualdade, amém? Então nós pedimos isso aí de vocês, tá bom? Contrato assinado, tudo direitinho, com carimbo, tudo direitinho, tá bom, queridos? Tá? Que a gente prestou esse serviço, a gente vai, com esse valor de R$ 150, a gente vai pagar até o fim. Se Deus quiser. Se Deus quiser, nosso Deus, nosso Senhor vai nos ajudar para pagar, assumir a responsabilidade. Tá bom? Então, mudando de assunto, a gente vai falar da riqueza e pobreza. Tá? A gente vai fazer esse vídeo falando da riqueza e da pobreza. No livro de Lucas, da Bíblia Sagrada, capítulo 18, 24, 25, fala assim: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Está em Lucas capítulo 18, versículo 24, 25, Jesus falou, palavra de Jesus. Então aqui a Bíblia Pentecostal, eu já tenho uma Bíblia Pentecostal toda, graças a Deus, toda comentada. Então o que que fala aqui? Que uma das declarações mais surpreendentes feitas por Nosso Senhor é que muito difícil um rico entrará no reino de Deus. Muito difícil. Um rico entrará no reino de Deus. Muito difícil. Por quê? Por quê? Jesus fala: Este, porém, é apenas um dos seus ensinos sobre o assunto da riqueza e da pobreza. Jesus ensinou sobre a riqueza e sobre a pobreza. A gente tem que ver que existe o rico, existe o pobre. Quem fez isso foi o próprio Deus.
Foi o próprio Deus que fez isso. Esta sua perspectiva é repetida pelos apóstolos em várias epístolas da NT. Riqueza. Predomina entre os judeus daquele tempo a ideia de que a riqueza era um sinal do favor especial de Deus. A riqueza é um sinal do favor do Criador dos céus e da terra. Amém? Quem é rico é porque é abençoado por Deus. É abençoado, é um favor especial de Deus. Amém? Especial de Deus. E que a pobreza era um sinal de falta de fé. Era um sinal de falta de fé e do desagrado de Deus. A pobreza. Tá? Era um sinal aí de falta de fé, né? E do desagrado de Deus. Nós sabemos que quando a Eva e Adão desobedeceram às ordens de Deus, falamos que quando o Criador dos céus e da terra fez ali, segundo Gênesis, né, em diante, colocou aquele casal ali, deu uma ordem para eles obedecer, eles desobedeceram, dando ouvido à serpente. Deus ficou muito ali desagrado, ficou muito chateado com aquela atitude. A terra foi amaldiçoada, eles foram punidos, né? Houve a sentença por causa daquela, eles não passaram na prova, tá entendendo? Os fariseus, por exemplo, adotavam esta crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Jesus, veja aí, Jesus era pobre, Jesus não era rico, Jesus era pobre, mas não pobre de ficar mendigando. Ele era pobre assim no sentido de ele não ser dono de empresa, de ele não ser enfim. Aqui nesse mundo ele veio na categoria dos pobres. Mas isso não fez dele uma pessoa, não, ele era uma pessoa que tinha, amém, não trabalhava, como, porque ele não dava muita importância à riqueza em si. A riqueza que hoje o mundo dá, né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, não. A gente não visa a riqueza material, mas a riqueza espiritual, sabedoria. Amém? Sabedoria. A gente não visa ser o dono do mundo, não. Ser dono do mundo, ter o mundo em suas mãos, não. Esta ideia falsa é firmemente repelida por Cristo, tá? Segundo, a Bíblia identifica a busca insaciável e avarenta pela riqueza como uma idolatria, tá? Uma idolatria. A pessoa fica, meu Deus, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico. Pensa na riqueza 24 horas. Pensa, isso é uma idolatria. Tá adorando aí, né? Tá adorando o estado da riqueza. Não podemos, o cristão não pode ficar assim. Tem que orar, pedir a Deus, por favor de Deus. Deus abençoar, abrir as portas, trabalhando, de dia e de noite. Com certeza Deus vai abençoar o trabalhador. Aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que soa. Porque até então Deus falou para Adão, do suor do teu rosto trabalharás. Tu farás calo nas tuas mãos. Né? Tu vai plantar, tu vai colher. E do suor do teu rosto. Até o dia que tu voltares para o pó. Porque dela tu foste tirado e dela tu voltarás. Então tem que trabalhar. Deus abençoa. Deus abençoa a pessoa que trabalha, acorda às 4 horas da manhã, assume uma responsabilidade diante de uma organização e dá o seu melhor. E dá o seu melhor. É responsável. É honesto, não rouba. Enfim. É honesto, é íntegro. Deus abençoa aquela pessoa. Ele se contenta. Se ele tem um dom, se Deus abençoar ele crescer, ser um diretor, ser um chefe, ser isso, ser aquilo, amém. Foi Deus que deu para ele. Mas ele, pelo mérito dele, pelo dom dele, pelos estudos, pelos esforços dele, nada caiu do céu. Mas pela dedicação dele ao estudo, à pesquisa, né? E aí Deus vai abrindo as portas, tá?
Mas nada de ficar aí idolatrando dinheiro. Nada de ficar aí idolatrando dinheiro. Dinheiro não é tudo na nossa vida. Qual é a demoníaca? Né? 1 Coríntios 10, 19, 20. Ele dá o estudo. Ele manda também ouvir a gente estudar a idolatria e seus males. Tá? Por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escraviza as pessoas. Tá? Não queremos ser escravos da riqueza. Queremos que a riqueza seja nossa escrava. Não queremos ser escravo da riqueza. Tá? Não. Ser escravo da riqueza, não. Tá bom? Queremos ser livres. Livres da riqueza, livres da pobreza. Amém? Livres. Não se apegar em nada. Não ficar se apegando em nada. Só a Deus. E a sua palavra. As riquezas são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. A gente vê lá em Mateus 19, 24, 13 e 22. Transmite um falso senso de segurança, tá? Nós sabemos que os ricos hoje estão muito preocupados. Eles vivem preocupados. Por quê? Porque os bandidos roubam, os bandidos invadem as casas, né? Os bandidos que são os ladrões, não é verdade? Tem que investir em segurança, né? O funcionário tem que ser honesto, tem que estar vigiando ele todo o tempo, toda hora, né? Porque ele tem muita riqueza, ele tem muita riqueza e tem que estar totalmente protegida. Numa sociedade que a gente vê que a violência cresce a cada dia. A gente vê nas televisões. Tá? É por isso que a gente tem que educar esse povo. Gente, pelo amor de Deus. Vão trabalhar, gente. Vão estudar. Está escrito na Bíblia Sagrada. Tá? As riquezas não são, na perspectiva de Jesus, um obstáculo tanto à salvação como ao discipulado. Transmite um falso senso de segurança. Engano, Mateus 13, 22. Exige total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como que não precisa de Deus. Não, tem muitos ricos na Bíblia que eles glorificam a Deus. Tem muitos ricos na Bíblia. Jesus pregou para muitos ricos. Abraão era rico. Era servo de Deus. Ló também era rico. Se a gente observar a história de Deus, Deus enriqueceu Abraão. Abraão era poderoso na terra. Isaac, Jacó, Moisés, né? Mas também Deus é tanto Deus dos pobres como Deus dos ricos, tá? Tudo vem da mão dele. A Bíblia diz que o rico e o pobre se encontram. Ambos fez o Deus. Um precisa um do outro. Um precisa um do outro. O rico precisa do pobre e o pobre precisa do rico. Ambos de mão dadas seguem-se junto, um servindo o outro. Amém? Um servindo o outro, trabalhando um com o outro, respeitando um ao outro, como um ser humano, como um ser vivo. Amém? Então nós pregamos que o rico precisa de Deus, sim. O rico necessita da proteção divina, da sabedoria de Deus para guardar ele, a sua riqueza, tá? Este mundo, para onde ele vai, onde ele está, ele precisa de Deus. Vê esse Schumacher aí, né, que sofreu um acidente, está lá em coma. Ele precisa das orações do mundo todo. Ele precisa de Deus, ele precisa. Vê se o dinheiro todo que ele ganhou aí não está salvando ele. Quem vai salvar ele é Deus. Ele está na mão de Deus. Ele está na mão de Deus. Ele precisa agora das orações do mundo todo. Do mundo todo, orando por ele. Para que Deus dê vida para ele. Amém? Ele é um homem muito rico. A gente sabe que ele ganhou milhões e milhões e milhões com a Fórmula 1. Ganhando corrida, porque ele era o melhor. Ele foi o melhor piloto, né?
do mundo todo. Mas hoje ele está naquele estado de sofrer um acidente, está entre a vida e a morte. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia dele, tenha piedade dele, tá? Tenha piedade dele. Ele é um alemão. Não sei se ele crê em Deus, mas nesta hora ele está precisando muito do socorro de Deus. Ele precisa muito do auxílio de Deus e nós devemos orar por ele. Nós devemos, porque ele tem uma família. Ele tem uma família que precisa dele. Tá bom? Na sua luta para acumular riqueza, os ricos sufocam sua vida espiritual, né? Cai em tentação e sucumbe os desejos nocivos. E daí abandona a fé. É a misericórdia de Deus, né? Misericórdia quando isso acontece. Cai em tentação, tá? Geralmente os ricos exploram os pobres. Não devem explorar os pobres. Os ricos não devem explorar os pobres. Deve exigir sim que eles trabalhem. Se estão pagando, devem exigir que eles trabalhem e trabalhem muito bem. Papai, né? Até porque eles vão precisar de salário. Então, mas não para explorar, não para se tornar um escravo, não. Trabalha direito, com responsabilidade, com seriedade. Tá? Não deve explorar o pobre. O cristão não deve ter por ambição ficar rico, tá? Aqui nós não devemos ter essa ambição de ficar rico, não. Nossa ambição é trabalhar honestamente na sociedade e no mundo, tá? Nossa ambição é essa. É trabalhar, é oferecer educação, ensino simples. Não sujar a rua, não jogar copos descartáveis nas ruas, não são essas orientações básicas. Lavar as mãos, tá? Lavar as mãos, dar bom dia, dar boa noite, dar boa tarde. Ser honesto, pagar suas contas, seja elas pequenas ou grandes. E respeitar o próximo. Respeitar o próximo. Independente se ele é rico ou pobre. Essas são as nossas orientações. Tá? Independente se ele tem dinheiro ou ele não tem. Respeitá-lo. Respeitá-lo. Amá-lo e respeitá-lo. Como um ser vivo. Tá? E o rico, e o pobre também. Não furtar o rico, não roubar as coisas do rico. O pobre também, não ficar falando, enfim, não roubar, não furtar. Ficar ali na dele trabalhando e se contentando com o que ele tem. Adquirir as coisas dele com suor, etc, 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 etc. Assim como o rico também. O rico só tem as coisas porque ele trabalhou muito. Ele trabalha muito e Deus concede para ele o favor de alcançar e acumular muito, ser abençoado no mundo. Porque Deus deu sabedoria para ele. Amém.